Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Estamos aqui para o último culto do mês de setembro, 27 de setembro de 2020. O último culto que nós estamos fazendo, homenageando os 34 anos da nossa igreja, da Igreja Batista Bíblica no São Brás, em Curitiba. Estou muito feliz de estarmos aqui juntos, comemorando mais um ano de vida desta igreja, desta amada igreja. Muitos irmãos e irmãs passaram por aqui, muitas famílias, muitos estão morando distantes, outros estão aqui na cidade mesmo, outros estão chegando na igreja, mas a igreja é isso mesmo, é um organismo, é um corpo, é o corpo de Cristo. Como diz a palavra de Deus, como vamos ler agora em Efésios capítulo 4, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, o livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 11 até o versículo 16, amém? Efésios, capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Assim é a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti por mais um culto em que nós podemos comemorar, relembrar, honrar o Senhor por tudo que nós temos feito aqui nesta igreja, por tudo que o Senhor tem feito através desta igreja. Agradecemos ao Pai porque até aqui o Senhor nos ajudou e creio que continuará até que o Senhor venha para resgatá-la, para que todos possamos juntos estarmos indo para os céus junto com o Senhor. Te agradecemos por tudo e por todos os que aqui passaram, por todos os que aqui ainda estão e por aqueles que o Senhor vai nos trazer. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora ouvir um testemunho do nosso irmão Marcelo Gomes, que por tanto tempo, congregou nessa igreja, se batizou, aceitou a Cristo aqui nesta igreja e que agora serve lá em Cuiabá, ele e a irmã Ruth. Vamos ouvir o testemunho do Marcelo e da Ruth. Em seguida, mais um louvor escolhido nos arquivos da igreja, para que você possa relembrar o tempo em que nós estamos juntos. Logo em seguida do louvor, o pastor Luiz Carlos, o nosso seminário, o nosso missionário, que hoje está lá em Joinville, já passou por Balsa Nova, passou por Umuarama, agora está em Joinville, ele vai trazer a mensagem desta noite. E que Deus nos abençoe com a sua palavra. Queridos irmãos,
Para quem não nos conhece, eu sou o Marcelo. Eu sou a Ruth. Nós frequentamos a Igreja Batista Bíblica de Curitiba de 1992 até 2012. E fizemos muitos amigos. Marcela se converteu ali. Muitos amigos foram embora, outros ficaram. E foi um tempo muito gostoso de aprendizado, de vida, né? De aprendizado com Deus, de esperar em Deus e de ver que Ele tem as provisões para nós. Sim. Comemoramos muitos aniversários, sempre muito bom, com os bolos muito gostosos e sempre muita alegria. Amém. Estamos felizes, Pastor Dalton, Ana Bogo, obrigado por lembrarem de nós sempre lembramos de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos na Igreja Batista Bíblica em Curitiba. Amém. Amém. Tchau. Vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é de Deus pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é de Deus pra mim, Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês nesse tempo. Obrigado, Pastor Dalton, pelo privilégio de poder fazer parte desse ministério e também por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, através da palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho sentido no meu coração de estar compartilhando com os irmãos sobre a generosidade. Generosidade que tem nos faltado nessa época de pandemia. É uma das situações bem difíceis que nós, como família de Cristo, muitas vezes não temos nos apercebido, mas temos falhado. E eu estava lendo esses dias o livro de Provérbios e me chamou muita atenção quando eu estava lendo o capítulo 11, lá no verso 25, um texto interessante que fala sobre generosidade. Ele diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Na nossa sociedade hoje existe um refrão de uma música que ele é assim: ado, ado, cada um no seu quadrado. E nessa pandemia, metaforicamente falando, querendo ou não, todos nós temos entrado na dança, pois cada um de nós foi convocado para se manter no seu quadrado, de forma a ficarmos isolados, em quarentena, mantendo o devido distanciamento, e por que não falar no isolamento. Será que realmente precisava ser assim? Quem tem a melhor resposta para
o equilíbrio entre a saúde e a economia, o equilíbrio para a emoção e a razão, a necessidade ou a oportunidade. Faltam respostas seguras, mas sobram debates para todos os gostos. Sejam respeitosos, ofensivos, deploráveis, abusivos, necessários, às vezes incoerentes, e até mesmo os políticos. Bem ou mal, muito ou pouco, o dado concreto é que o isolamento chegou e está aí a ser experimentado e vivenciado. O problema é que surgem exageros, levando o conceito de isolamento para atitudes que não deveriam ser atingidas, como, por exemplo, a da generosidade. A generosidade, irmãos, ela não se isola, ela se vive, ela se pratica, ela se doa. O distanciamento já causa transtornos, dores, feridas na comunhão, nos relacionamentos, na saudade que vai crescendo e machucando dia a dia. Se isolarmos também a virtude da generosidade, tudo tende a piorar ainda mais. Nesse texto que nós lemos de Provérbios 11, 25, a Bíblia NVI, ela tem uma tradução parecida, mas eu achei interessante que ela fala que o generoso prosperará, mas quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É um provérbio para qualquer tempo. É uma realidade para ser lembrada e praticada na nossa vida. Quando somos generosos, antes de abençoarmos os outros, nós mesmos já estamos sendo abençoados, pois se forma em nosso interior um senso pacífico de justiça, além de uma satisfação na alma, proporcionada pelo Espírito a confirmação em nosso coração que a generosidade é a coisa certa a ser praticada. O texto bíblico ele se destaca porque toca num tema que tem sido muito bombardeado. E ele isola a palavra dinheiro. Nem sequer define isso como sendo um objeto ou uma coisa. Ele simplesmente diz que o generoso prospera e o que dá alívio recebe alívio. Portanto, a generosidade se mostra num gesto, numa palavra, num ombro amigo, num tempo para ouvir o outro, numa mão estendida, no enxugar de uma lágrima e, é óbvio, em suprir a necessidade material de outro. Na palavra de Deus, nós encontramos esse ensinamento em diversas passagens, pois a generosidade ela é uma virtude a ser aprendida. Ninguém nasce generoso. Isso nos é ensinado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 20, dos versos 1 até o verso 16. É uma parábola que Jesus está compartilhando com os seus. E ele fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora 9, da 6ª, também fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo.
E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, o reino dos céus, ele é um reino de generosidade, onde o mais importante não é o que o homem merece, mas sim o que ele recebe sem mérito algum. Gostaria de destacar nesse texto 3 atitudes básicas que nós encontramos nessa parábola do Senhor da vinha, em relação aos que trabalharam por 1 dia. E observaremos como Deus manifesta a sua generosidade diariamente para conosco. A primeira atitude que eu gostaria de destacar é quando o dono da vinha vai chamar os trabalhadores para trabalhar com ele, dos versos 1 ao verso 7. É interessante de nós vermos que o Senhor da parábola, ele chama os trabalhadores para a sua vinha e representa a pessoa do nosso próprio Deus. Pela graça divina, irmãos, nós fomos salvos, perdoados dos nossos pecados e libertos das amarras para vivermos em novidade de vida. Além disso, através da mesma graça que atingiu ou que agiu para a nossa salvação, nós também fomos chamados para trabalhar no seu reino. Então, entendemos que o Senhor da vinha é Deus. A vinha é o mundo e os trabalhadores somos nós. Poderíamos trabalhar inteiramente de graça, apenas por gratidão pelo que Ele fez por nós. No entanto, o Pai decidiu nos recompensar, ainda que nós não merecêssemos coisa alguma. Além de nos salvar, Ele, de uma maneira muito maravilhosa, Ele nos dá uma vida graciosa. Era para nós termos uma vida de infelicidade, vazia, destruída, de sofrimento, mas Ele ainda assim nos recompensa com sua graça. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que a grande recompensa é o galardão. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 1, quando Deus fala a Abrão: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Em Mateus, capítulo 5, verso 12, Jesus fala para os seus: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em Mateus também, lá no capítulo 10, verso 42, Jesus ele fala: e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não poderá ou não perderá a sua recompensa. Portanto, mesmo sem merecimentos, irmãos, o Senhor nos chama para trabalhar em seu reino
e nos faz uma promessa de recompensa. No passado, não éramos dignos de coisa alguma. Andávamos pela vida sem propósito, tristes, perdidos. Mas agora, por sua graça, além da nossa vida se encher de significado especial, fomos também chamados para servi-lo em seu reino, com a promessa de uma grande recompensa. Glória a Deus pela sua generosidade. Um outro aspecto também que eu gostaria de destacar, o segundo aspecto, a segunda atitude, é a maneira como o Senhor da vinha, ele retribui através de um espírito generoso. Nos versos 8 ao verso 15. Os trabalhadores foram contratados para trabalhar a partir de horas diferentes do dia. Uns foram chamados às 6 da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde e outro às 5 horas da tarde. Provavelmente, lá pelas 18 horas, ou aproximadamente nesse horário, encerrou-se o expediente do dia, quando o senhor da vinha chamou o administrador e pediu-lhes para que ele pudesse pagar os seus trabalhadores, começando pelos últimos. Nesse trecho, nós vemos que muitos são chamados em vários períodos diferentes. Assim também é hoje. Nós fomos chamados agora. Outros serão chamados amanhã, outros depois de amanhã, mas devemos ter em mente que a recompensa será a mesma para todos nós, a vida eterna. Ele já havia combinado com os primeiros que o salário deles seria 1 denário, o referente a um dia de trabalho, quando os que trabalharam apenas 1 hora receberam 1 denário cada um, sendo assim também para com os demais trabalhadores chamados nas demais horas do dia. Os primeiros então se queixaram, começaram a murmurar e reclamar, alegando serem merecedores de um valor maior por terem trabalhado mais. Jesus certamente quer mostrar nessa parábola que rapidamente nós podemos nos esquecer que nós não merecemos sequer 1 denário prometido. Facilmente nós nos esquecemos de quem éramos, miseráveis pecadores, e que pela graça fomos elevados à posição de servos e até chamados de amigos de Deus. Facilmente somos tentados a olhar o que os outros receberam, ou até mesmo têm recebido, e logo achar que nós merecíamos também isso ou aquilo, para mostrar que não era por meio de merecimento, e sim pela generosidade, é que o Senhor da vinha faz algumas coisas diferentes. Ele começa a pagar pelos últimos e não pelos primeiros. Ele paga aos que trabalharam menos a mesma quantia paga aos que trabalharam mais. Prova que não lesou a ninguém, mas que foi honesto para com os que trabalharam mais e generoso para com os que trabalharam menos. Portanto, a forma de pagamento aos seus trabalhadores não foi baseada na quantidade de horas trabalhadas, mas no espírito honesto e generoso daquele que os contratou. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Uma terceira atitude que eu gostaria de destacar é que Jesus ele está ensinando isso para os religiosos e pecadores, utilizando os gentios e os judeus. No versículo 16, Jesus ele frisa justamente esse aspecto. Naqueles dias, haviam muitos religiosos que se julgavam serem os primeiros trabalhadores. Supunham conhecer mais as Escrituras, acreditavam serem mais cumpridores da palavra de Deus, consequentemente, maiores merecedores de honra dentro do reino dos céus. Em contrapartida, o Evangelho estava sendo pregado também aos pobres
em todos os sentidos. Muitos pecadores estavam se convertendo e as suas iniquidades estavam sendo perdoadas a partir do momento que eles estavam se arrependendo e vindo para a luz do Senhor. Esses representavam os últimos, da última hora. Jesus também certamente tinha em mente os judeus. Quando ele fala lá em Mateus 10:5, que Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade, ou nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. É interessante nós observarmos que muitos gentios, eles acabaram abraçando a fé com muito mais intensidade do que os próprios judeus. Os primeiros trabalhadores, pelo tempo de trabalho, deveriam ser mais maduros, porém revelaram orgulho, inveja, competição, além do desejo de serem honrados. Não se alegraram com a generosidade do Senhor da vinha em relação aos demais trabalhadores. Por isso, nós devemos nos alegrar quando o novo convertido tem uma experiência com Deus ou recebe uma grande bênção do Senhor. Ao invés de nós ficarmos murmurando, às vezes duvidando ou até mesmo criticando, nós deveríamos glorificar a Deus pelas experiências que eles estão tendo. Os judeus também tiveram o mesmo descontentamento que o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que não se alegrou com a volta ao lar do irmão que estava perdido. Esse sentimento pecaminoso é que transforma os primeiros em últimos. E aqueles que humildemente receberam o favor divino com o coração agradecido e permanecem servindo com a mesma atitude, esses são promovidos de últimos a primeiros. Concluindo, irmãos, Deus ele é generoso para com os seus filhos e Ele deseja que estes andem no mesmo espírito de generosidade para com seus irmãos. O contrário disso é a base para a inveja, para o ciúme e todo espírito de julgamento que, como a erva daninha, tem contaminado o campo. Nós precisamos nos alegrar naquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas, ou até mesmo através delas. Elimine todas as possíveis raízes de insatisfação ou inveja em relação ao irmão. Peça que o Senhor te dê um coração generoso para sempre buscar o crescimento de outras pessoas e também a humildade para nunca se julgar mais merecedor do que elas. Que o amor do Senhor possa estar contagiando os nossos corações e muitos, milhares, possam estar espalhando as bênçãos generosas para tantos quantos forem possíveis. Não isole a generosidade. O que estiver a seu alcance para abençoar as pessoas, faça. Seja orando, seja compartilhando, seja investindo um pouco do seu tempo. Mas dedique esse tempo, porque nós aqui somos os representantes do Senhor aqui. E é Ele que quer nos utilizar para abençoar a vida do outro. Que essa palavra realmente possa encontrar guarida no seu coração e que nós possamos ser prósperos e generosos no caminhar com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Muito bem, meus queridos. Depois de ouvirmos essa bela mensagem da palavra de Deus, só nos resta colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser apenas ouvintes,
mas sermos praticantes, né? Ou seja, precisamos das duas coisas, precisamos ouvir, mas também precisamos praticar, né? Isso é tão importante para as nossas vidas. E eu gostaria de, nesse momento também, agradecer ao Senhor pelos 34 anos de existência dessa igreja, né? Louvando ao Senhor juntamente com os irmãos. E o Salmo 34 nos fala justamente sobre isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É isso que nós temos feito desde sempre, e especificamente, né, nesse mês de setembro, agradecendo ao Senhor pelo mês de aniversário da igreja. Então juntos estamos exaltando o nome do Senhor e gratos por tudo aquilo que tem sido feito. Muita coisa tem sido trazido à tona, né, no sentido da nostalgia de tantas coisas do passado, de anos anteriores que os irmãos têm visto nas transmissões, e isso com certeza traz, né, aquela saudade, mas também o agradecimento ao Senhor por tudo que ao longo desse tempo Ele tem feito e tem realizado na vida da igreja e na vida de cada um dos irmãos. E nós louvamos ao Senhor também, conforme o texto que nós acabamos de ler, porque desses 34 anos nós chegamos há 2 anos atrás aqui, né, um pouco mais de 2 anos, e nós somos gratos ao Senhor porque fomos bem recebidos aqui, recebemos o convite do pastor Dalton para poder ajudar, né, no ministério, depois de algum tempo que estávamos morando aqui na cidade, e especificamente no ano passado, né, que isso aconteceu e se concretizou de uma forma mais efetiva e realmente com o reconhecimento da igreja, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos porque durante esse tempo temos sido auxiliados pelo pastor, a sua igreja e a igreja em todos os sentidos, e louvamos a Deus pelo cuidado, pelo carinho que os irmãos têm tido para conosco, e que nós possamos continuar juntos exaltando o nome do Senhor, que possamos continuar juntos louvando o seu nome, né? Para que a cada dia possamos manifestar às pessoas que estão ao nosso redor a alegria que nós temos em servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tudo fez por cada um de nós. Então que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão aí nos ouvindo, e que ao retornar, né, para os cultos presenciais, que realmente haja maior dedicação e envolvimento de cada um de nós, e assim nós possamos continuar servindo ao nosso Deus, para que a história possa continuar na vida dessa igreja e tenhamos ainda muitas pessoas permanecendo aqui, passando por aqui, mas todos realmente servindo ao Senhor com alegria, né? Seja aqui, seja em outros lugares, como outros irmãos estão fazendo, que nós sabemos, o que foi citado do irmão Marcelo, do pastor Luiz, né? Que foram pessoas que aqui estiveram, estão em outros lugares, mas continuam servindo ao Senhor, continuam agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor fez na vida deles, que foi a salvação em Cristo Jesus e o aprendizado, o conhecimento bíblico que adquiriram durante todos esses anos. Então, vamos servir ao nosso Deus realmente dessa forma, amados, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, e que nós possamos aproveitar cada oportunidade, né? Seja nesse momento, através das mídias sociais, seja quando depois nós retornarmos aos cultos presenciais, que nós possamos estar com os nossos corações unidos, no sentido de melhor servirmos ao nosso Deus e de dedicarmos a nossa vida ao Senhor, porque o tempo é difícil, os dias são cada vez mais difíceis, e realmente o retorno do Senhor está próximo, e nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem, quando não mais poderemos trabalhar. Então que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ouvir agora mais um louvor de agradecimento ao Senhor, de exaltação ao nosso Deus, e depois nós teremos também ainda os slides aí, né, das contas, tanto aqui de Curitiba como também de Bolsa Nova, onde você pode fazer as suas contribuições, os seus dízimos e ofertas. Não esqueça que isso é manifestação de louvor e de agradecimento ao Senhor por o muito que Ele nos tem dado, né? Temos mais do que nós merecemos e devemos ser gratos ao Senhor por isso. Então não se esqueça das suas ofertas, oferta para missões, os seus dízimos, porque a obra continua, né? E as pessoas necessitam de ouvir
a mensagem do Evangelho de Jesus, e é necessário então que nós compramos o nosso propósito e o nosso compromisso também financeiro, tá bom? Que Deus possa nos abençoar então, nós tenhamos um bom descanso nessa noite e que tenhamos uma semana também abençoada, onde possamos servir mais e melhor o nosso Deus. Que Deus então possa abençoar a cada um. Parabéns à Igreja Batista Bíblica aqui no São Brás, a Igreja Batista Bíblica aqui em Curitiba. Que Deus nos abençoe. Louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome.